vídeo, a minha intenção é mudar a rota de como você se relaciona. A rota aqui, ó. Vou te dar 3 estratégias para você entender sobre os seus relacionamentos. O meu nome é Vera, eu ajudo você a mudar os seus sentimentos e as suas emoções e assim potencializar a sua vida. Então já me segue aqui, curte o vídeo e manda para uma amiga que precisa entender sobre relacionamentos. Mas antes eu vou te contar uma história. Imagina que você conheceu o amor da sua vida. Sabe o amor da sua vida? Aquela pessoa que você olha e você tem aquela sinergia. Vocês se falam pelo olhar. Você tem aquela conexão forte. Você tem aquela admiração. Ele te faz sentir bem. Ele faz o que você gosta, você faz o que ele gosta, e é uma troca em equilíbrio. E aí vocês resolvem se casar. Vocês se casam, têm filhos e têm uma casa linda e resolvem, porque vocês estão prosperando em amor, mudar para uma casa ainda mais bonita. E aí vocês mudam e fazem a casa do jeito que vocês sempre sonharam. E fazem aquela casa linda, com móveis planejados, da cor que você gostaria, faz tudo lindo, faz tudo bem certinho, planejado, a casa fica impecável, o quarto das crianças parece um sonho, o seu então, um verdadeiro palácio. E depois que vocês terminam essa obra e estão juntos em amor e alegria, esse homem começa a ouvir fantasmas nessa casa. Ele começa a ver fantasmas nessa casa. Ele começa a ficar implicado com a casa. Ele fala, eu ouvi alguém no escritório. Eu ouvi alguém na cozinha. Eu ouvi alguém na lavanderia. Eu ouvi batendo panelas na cozinha. E você não acredita em fantasmas. E você começa a ficar assustada com as coisas que ele fala. Porém, você não acredita em fantasmas, porque além de você não acreditar, você não ouve nada. E aí, gente? E aí? E ele começa a ficar implicado com a casa, ele começa a ficar atormentado, ele começa a ficar irritado com as crianças, ele começa a ter uma angústia muito grande de estar ali, na casa que você sonhou, no relacionamento que você sonhou, tudo que você planejou a vida toda. Como você resolve esse enigma? Tem muito a ver do como você se relaciona hoje. Tem muito a ver do que você abre mão para se relacionar. Tem muito a ver com o que você está oferecendo na troca. Tem muito a ver com o que você está esperando. Então, curte o vídeo e me coloca aqui. A melhor resposta, eu vou ajudar a analisar os pontos que podem causar tremor nos seus relacionamentos. Coloca aqui o melhor comentário, pode fazer uma live comigo. Eu ajudo você a começar a olhar. Nós nos relacionamos com o que acreditamos desde a infância, com os nossos aprendizados. Às vezes você quer resolver um problema na sua relação, você tem alguns fantasmas nessa casa, o seu marido, o seu namorado tem outros fantasmas. E essa relação pode ser até no trabalho. Você tem os seus fantasmas e a pessoa tem os fantasmas dela. Porém, quando você não acredita em fantasmas, você está lutando contra o invisível. Você está lutando contra o que você não sabe lidar. Você está lutando contra o que é medo, temor, raiva do outro. Entende? E aí, imagina você combater uma crença de uma pessoa se você não acredita nisso. Se você não se envolve com isso. Então, hoje nós estamos vendo nas relações muitas pessoas com muitas distrações, muitos fantasmas. E aí, para não confrontarem isso, simplesmente elas querem ainda combater o fantasma do outro, sendo que elas nem conhecem os dela. Então percebe como é difícil a primeira barreira que você enfrenta nos relacionamentos de trabalho, no teu relacionamento afetivo, é mudar a crença do outro. Se você quer mudar a crença de alguém, falando, eu não acredito em fantasma, essa é a casa dos nossos sonhos, você é maluco, percebe? Como você vai conseguir penetrar na caixa mental que a pessoa está presa? Hoje em dia, nós temos muitos relacionamentos adoecidos. Por quê? As pessoas têm um fantasma
eu quero combater com os meus fantasmas, os fantasmas do outro, eu nem me conheço, e aí eu começo a confrontar, bater de frente com aquela caixa mental que a pessoa está presa. Muitos homens se distraem, acabam destruindo seus relacionamentos. Por quê? Porque começam a entrar em padrões ancestrais que trazem muita dopamina pro corpo, e aí o corpo começa a comandar. Então, eles ficam presos nessas caixas mentais com seus fantasmas. Por quê? Porque o corpo está no comando. A primeira dica é essa, é você entender da onde vêm os seus fantasmas. E entender da onde vêm as vozes que você ouve aqui. Quem comanda o corpo é você. Quem comanda as suas vozes é você. Você é o ser pensante. Você não é os seus pensamentos. Então, essa é a primeira dica que eu quero deixar nesse vídeo. Vera, mas é muito difícil combater os meus pensamentos. Sim, você não controla o que chega. A primeira coisa que você deve fazer para manter os seus relacionamentos de trabalho, amorosos, qualquer relacionamento que você deseje manter na sua vida, é controlar os seus pensamentos. Comandar, né? Como eu digo, comandar. Porque é como um avião, você não controla o áudio que chega, mas você comanda para onde você está indo. Então a primeira dica que eu quero deixar nesse vídeo, e eu repito, quando você tem muitos fantasmas, isso é bem desafiador, porque se eu tivesse ouvido isso há 6 anos atrás, eu ia falar, para, você acha que eu vou comandar? Acha? Agora o outro me ferra e eu não posso pensar nem mal dele. Eu iria falar isso, gente. Só que eu colhi tudo que eu plantei aqui. Os meus pensamentos criam destinos. Percebe? Eu não percebia que os meus pensamentos eram pensamentos que me desvalorizavam. Eram pensamentos de uma autoimagem falha. Então, controlar os seus pensamentos, comandar o seu corpo, é um desafio. E quando eu decido fazer isso, adivinha? Eu começo a encontrar os meus limites. É por isso que muita gente fala, quando eu decido fazer uma ginástica, quando eu decido fazer um curso, acontece tudo fora. E eu não consigo fazer, eu não consigo iniciar, porque quando eu decido, é que eu começo a confrontar os meus limites. E aí, muita gente desiste. Então, se você quer ter bons relacionamentos, a primeira coisa a ser feita é aprender a fazer isso. A segunda dica para você melhorar os seus relacionamentos é o que eu chamo no Mulheres Donas de Si de CEP emocional. Você perceber os seus comportamentos, emoções e pensamentos. CEP emocional. Onde meu corpo está me colocando. Lembra que eu falei? Você começa a perceber o que você está sentindo. O que eu tô sentindo quando o outro me fala isso? Percebe? Às vezes seu chefe te fala alguma coisa e é dele, não é nem seu. E aí você não começa a perceber onde você está se colocando com seus pensamentos e seu comportamento. Tudo te irrita demais. Tudo te afeta. E aí o seu campo emocional está muito aberto. Tudo te afeta. Você está pensando coisas ruins. Nossa, ele vai me demitir. Nossa, ele vai... Você entende? Os seus pensamentos te desvalorizam. Então você começa a deixar tudo fora te afetar demais. E aí o que acontece? Você atrai pessoas para validar isso em você. É isso que você está vibrando. Você atrai pessoas para validar isso em você. Até que você acorde e comece a falar, não, peraí, tô vendo valor em mim. Peraí, eu tô entregando meu trabalho bem feito. Peraí, isso que ele tá falando é dele, não é meu. Entende? Você começa a trazer essa energia com autoestima. Você começa a trazer essa energia de alto valor. Você para de vibrar medo. Medo de ser abandonada, medo de não ser aceita, medo de não ver valor no seu trabalho. Isso tudo é pensamento, gente, que fica escondido atrás dessas historinhas. Então, a segunda dica aqui é começar a perceber o que você sente no seu corpo. O seu corpo mostra onde está o seu CEP emocional, entende? Então é muito importante você olhar para isso. Não é pelo outro, é por você. Você fica pedindo validação o tempo todo na sua vibração sem perceber. Porque os pensamentos criam comportamentos que criam emoções e mais pensamentos. O seu cérebro, ele sempre vai trazer pensamentos similares. Então, eu vou te provar isso. Às vezes você pensa que você não tem dinheiro para pagar uma conta. Começa a vir alguma coisa que você tinha que fazer, começa a vir uma autocrítica, começa a vir um pensamento ruim em relação a uma pessoa que te deve, porque o seu cérebro, ele cria pensamentos dominantes dentro daquela esfera da sua vida. Terceira, e tão importante quanto, como eu digo no CEP emocional, o comportamento. Então, o comportamento, gente, vai demonstrar muito o seu humor. O humor é o que você fica por horas.
Então, quando eu tenho um mau humor crônico, eu tenho muita oscilação emocional. E aí o meu corpo, ó, o CEP, ele começa a ficar viciado naquela química de estresse, de reclamação, de dúvida, de medo. O seu corpo começa a ficar muito bom em registrar esses sentimentos, porque pra você é ruim conscientemente, que é a consciência que opera o seu corpo, mas o corpo não tá nem aí. O corpo fala, bom, manda mais raiva aqui, manda mais tristeza aqui, manda mais dúvida, manda mais medo, porque ele quer sentir a vida. Então o seu humor manda muito na sua rota mental. Então, para que você mude um temperamento, como eu olho as coisas fora, como eu tô vendo isso, como eu tô vendo aquilo, você tem que primeiro prestar atenção no seu humor, no seu comportamento. Então, se você estoura facilmente, aguenta tudo do chefe, se vendo com desvalor, chega em casa e estoura facilmente, você tem que começar a ver o que não tá bom. Você tem que começar a separar essas caixas. Porque em casa você tem outro papel. Você tem um papel ali, às vezes, de mãe, você tem um papel de esposa, você tem um papel de mulher. E lá no trabalho você tem um papel profissional. Então você tem que começar a ver os seus papéis, as vozes que estão operando aqui. E por que isso está tirando seu humor? O que no seu ambiente está causando esses gatilhos em você? Porque às vezes, como eu contei aqui no começo do vídeo, esses gatilhos vêm de uma autoimagem lá da infância. Medos, dores, dramas, traumas que a criança teve. E você, qualquer coisa fora, está te desestabilizando. Então, se você não prestar atenção no seu humor, no seu temperamento, você não muda a sua identidade, a sua personalidade em relação a como você se vê no mundo. Percebe? Então, vamos repassar aqui. A primeira coisa, os pensamentos, depois os sentimentos, como eu tô sentindo isso no meu corpo. E a terceira, o seu comportamento, o seu humor e o seu temperamento. Se você não prestar atenção de como você está registrando tudo no seu corpo, o seu corpo vai pedir mais do mesmo. E aí, o estresse mata, gente. Um monte de mulheres trabalham, falam, tô cansada, e não faz nada para mudar a sua vida. Percebe? Porque tá com um humor muito alterado. Você tem muitas oscilações emocionais. E se você não prestar atenção nisso, você não consegue causar uma regulação emocional no seu corpo. Você não consegue começar a olhar para você com mais amor, a sua vida presente com mais gratidão. Então, como eu faço para mudar isso, Vera? Começar a mudar isso efetivamente, você deve mudar a sua mentalidade, colocando uma rota na sua vida. Quando eu me separei, que eu estava cheia de mágoas, sentimentos ruins, dores, eu sabia que se eu ficasse nessa vibração, nessa frequência, eu ia atrair e manifestar mais pessoas iguais. E você ter consciência disso é muito ruim. Porque você tá sentindo uma coisa muito ruim na sua vida, no seu presente, no seu corpo, que você detesta, mas você sabe que você vai ter que caminhar, que você vai ter que escolher um outro destino. Então, a consciência acaba te fazendo caminhar, percebe? Você fala assim, bom, vou ter que andar mais. Por quê? Porque eu sabia que se eu ficasse naquela frequência, só eu iria sofrer. Eu ia ficar irritada, eu iria destruir o meu corpo com estresse. Eu iria registrar mais que relacionamento era aquilo que eu estava vivendo e não é. Amar não é ferir, amar não é doer. Entende? Então, eu tinha que mudar, eu tinha que me transformar. E aí saí caminhando. E aí fui aprendendo tudo que hoje eu ensino aqui para as mulheres se verem com mais amor. Então, mudar a sua mentalidade é primordial. Percebe? Mudar a sua rota, decidir uma rota. Porque seu corpo acorda no passado todo dia. Meu corpo queria continuar vibrando rancor, raiva, ressentimento. E assim eu alimentava aquele ciclo. Eu alimentava a pessoa que me desvalorizava. Assim eu alimentava com os meus pensamentos essa energia na minha vida. Então, olha a importância de mudar a sua mentalidade. Depois, você tem que começar a perceber o que fora causa esses gatilhos no seu corpo. Lembra que eu expliquei do humor? Assim como eu tô te contando aqui, eu comecei a perceber que se eu me relacionasse com pessoas que me lembravam isso ou que causavam mais dor em mim, o meu humor não ia melhorar. Eu comecei a estudar treinamento mental, PNL, e aí, olha que loucura, você vê fora uma situação que te desagrada, mas eu sabia que dentro eu tinha que alinhar. Então, eu já tinha o conhecimento, mas o sentimento era muito ruim. E aí eu tinha que alinhar isso dentro de mim. Então, eu sabia que eu ia sofrer,
mas eu tinha que me desconectar do que me fazia mal, para que o meu humor começasse a mudar. E aí, quando eu me desconectei do que me fazia mal, eu percebi que o humor era meu, e foi comigo. Então, olha que loucura, eu tive que lutar, governar e comandar o meu corpo. Por quê? Porque eu estava acostumada com aquela toxicidade, eu estava viciada. O meu corpo estava viciado em tudo aquilo, então eu tive que comandar. E aí que entrou as ferramentas de PNL. Porque eu falei, eu tenho todas essas ferramentas, é isso que eu vou fazer. E é isso que eu faço com as meninas, mentalizações, comandos, gestos, trazer novas imagens e comandar o seu corpo, porque seu corpo acorda no passado todos os dias e você que comanda para sua nova rota. E se você gostou desse vídeo e não comentou aqui como você lidaria com fantasmas, me conta aqui. Muito obrigada por ficar até aqui comigo nesse vídeo.